Queridos, vamos falar um pouquinho sobre as finanças na vida do discípulo. Tá? É um assunto muito prático e extremamente importante. As finanças ou a administração das finanças pode ser um tema que traz estabilidade para a família, principalmente para o relacionamento do casal, ou pode trazer instabilidade, pode trazer problemas, pode trazer diferenças, pode trazer discussões quando não é bem conduzido. E será que a Bíblia tem o que nos orientar a respeito de finanças? Nós vamos ver hoje que ela tem. Aliás, a Bíblia pode nos orientar a respeito de qualquer assunto que seja importante para nossas vidas. Amém? Que coisa maravilhosa que Deus colocou a sabedoria dele à nossa disposição na sua palavra revelada. O primeiro tópico que eu gostaria, e se eu precisasse trazer só um tópico de toda essa riqueza de material que foi coligido aqui pelos irmãos, mas se eu pudesse me concentrar, se precisasse me concentrar em um só, seria nesse aqui. A primeira verdade que nós precisamos compreender a respeito das finanças é qual é o nosso papel diante delas. Nós somos mordomos. Nós somos administradores. Deus é que é dono de todas as coisas. Salmo 24:1, que está aqui no nosso livreto, diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, queridos, tudo que existe, toda a riqueza, todos os bens, tudo o que existe tem um único dono, que é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Então, talvez assim, a primeira noção que a gente precisa trabalhar na nossa mente é de que nós somos realmente donos de alguma coisa. Porque se eu for dono de alguma coisa, eu tenho toda a liberdade para decidir como eu uso essa coisa. Não é verdade? Se eu sou dono, eu posso dispor dela como eu quiser. Mas a palavra diz que só existe um dono de tudo que foi criado, que é o próprio Criador, que é o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, e não só os recursos da terra, mas também o mundo e os que nele habitam. Tanto os recursos da natureza quanto os seres vivos, todos pertencem a Deus. Ele é o único dono. Nós somos o quê? Nós somos mordomos. E quem é que nos constituiu mordomos desses recursos? O dono. Foi o dono que nos constituiu mordomos. O texto de Salmos 8, 3-6, quando contemplo os teus céus, aqui o salmista está se dirigindo ao Senhor. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que o próprio Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés, sob os pés do homem, tudo lhe puseste. Esse salmo aqui está repetindo aquela verdade que está escrita lá em Gênesis. Criou Deus o homem, a sua imagem o criou e disse: tende domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os répteis que rastejam sobre a terra e sobre toda a terra, e deu domínio também sobre todas as coisas criadas. Deus criou esse planeta Terra e criou o homem, e já no seu propósito original, ele fez do homem o seu mordomo, o seu administrador. Isso não mudou até hoje. Se hoje nós estamos numa condição complicada no planeta Terra, a gente sabe que tem toda essa discussão sobre a violência que é feita à natureza, o homem está se destruindo, está tratando mal do planeta.
Tudo isso acontece por uma única causa. Quando o homem pecou e se transformou num outro tipo de criatura, diferente daquela que Deus criou ele para ser, porque Deus criou o homem para ser a imagem de Cristo, mas depois do pecado o homem perdeu essa imagem. Esse homem que havia perdido já a imagem de Cristo é que formou a sociedade na qual vivemos hoje. E esse homem é um péssimo mordomo, porque ele trata a criação como se fosse sua. Ele não assume que é mordomo. Ele acha que é dono. Mas nós, como discípulos, podemos viver a verdade. Podemos saber, tudo pertence ao Senhor. E nós somos seus administradores. Talvez essa palavrinha mordomo, para nós, ela lembra aquele cara nos filmes, né? Que veste um fraque, fica sempre segurando a bandejinha assim, que serve à mesa das famílias muito ricas, né? Mas não é essa a ideia de mordomo, realmente. A função do mordomo, talvez hoje a gente pudesse ligar mais com a função de um gerente. O gerente não é o dono do negócio. Mas no dia a dia e no funcionamento de uma empresa, ele toma as decisões. Ele contrata, ele demite, ele manda comprar, ele manda vender, ele administra em nome do proprietário. O mordomo talvez fosse algo assim parecido com o gerente, para a gente compreender melhor. Mas já na antiguidade, o papel do mordomo era muito bem conhecido. Eu quero ler rapidinho aqui para a gente ir adiante um texto de Gênesis 39 que fala do nosso querido José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para uma caravana de mercadores. Esses mercadores levaram José até o Egito e lá ele foi adquirido por um homem chamado Potifar, que era um alto funcionário do governo egípcio, um cara muito importante. E esse Potifar notou que José era um cara muito capaz, muito inteligente, muito fiel. Capítulo 39 de Gênesis, começando no versículo 3. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele, Potifar, colocou José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa e encarregado de tudo o que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como também no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. Vejam a relação e a importância do mordomo nesse contexto. O mordomo era um funcionário de altíssimo nível dentro de uma casa. Ele comandava todos os empregados e não apenas isso, ele desfrutava da máxima confiança do dono. Aqui diz que, uma vez que Potifar colocou José como seu mordomo, ele descansou de todas as coisas que diziam respeito à sua própria casa. Não precisava se preocupar mais com isso. A única coisa que ele sabia era o pão que chegava à mesa dele todos os dias, administrado, as equipes de cozinha, inclusive, administradas pelo próprio José. José mandava em todas as coisas, que não eram dele, mas ele administrava e com fidelidade. Isso aqui dá uma nota bem clara do que é o mordomo. Assim Deus quer que nós sejamos para com os recursos que Ele faz chegar na nossa mão. Amém? Qual é o propósito de Deus para as finanças? Deus, então, faz com que recursos cheguem às nossas mãos e nós somos, então, seus administradores. E o que a palavra nos fala
que são as diretrizes primárias pelos quais Deus nos dá recursos. Primeira coisa, através desses recursos, Deus está suprindo as nossas necessidades. Através dos recursos, Deus nos dá meios de subsistência. É ali que a gente paga a nossa comida, é ali que a gente paga a nossa moradia, nossa roupa, o bem-estar da nossa família. Primeira coisa, então, Deus nos manda recursos para a gente administrar em favor nosso e dos nossos familiares. Mas essa não é a única. Deus também espera que a gente possa, com os recursos, suprir as necessidades de outras pessoas. Pensem bem. Se o recurso não é nosso, é dele. E eu estou olhando aqui, temos uma variedade de pessoas. Os recursos de Deus estão distribuídos entre todos vocês. Se o Senhor quiser, Ele pode dizer para este indivíduo, diz assim, ó, Estevão, sabe aquele recurso que eu coloquei na tua mão? Eu quero que tu pegue uma parte desse recurso e tu alcance para o Dani. Essa é a minha ordem para ti. Administra dessa forma. Faz aquilo que eu gostaria. De maneira que todo o recurso que está na nossa mão pode a qualquer momento ser mobilizado pelo dono em favor de outras pessoas, não apenas em favor de nós. Deus muitas vezes usa a prosperidade e os recursos que Ele nos dá para suprir a necessidade de um irmão nosso, ou até de alguém que não seja irmão, que não tem recursos. Isso é meramente Deus mobilizando e movimentando as coisas dele. E nós, mais uma vez friso, se nós somos bons mordomos, nós precisamos estar atentos. Quantas vezes Deus já colocou no teu coração que tu precisava alcançar um recurso para alguém que estava precisando? Quantas vezes? Eu acredito que mais de uma vez. O que é isso? É nós exercitando a nossa mordomia. E todo discípulo que é sensível à voz do Espírito, certamente, num momento ou outro, vai ser mobilizado por Deus para fazer isso. E não se enganem. Deus não usa dessa forma somente aqueles a quem Ele deu muitos recursos. Não se trata de ser muito ou ser pouco. Trata-se de fidelidade. E se Deus disser assim, ó, pega do teu pouquinho e divide em 2 e dá para aquele irmão que tem 0, pode saber que o Senhor vai te abençoar ao fazer isso. Mas Ele precisa saber que tu está disponível. Precisa saber que tu é um mordomo fiel dos recursos que Ele colocou na tua mão. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra, ou seja, colocando o irmão na frente de ti mesmo. Compartilhai as necessidades dos santos. O que significa compartilhar as necessidades dos santos? Significa que a necessidade do meu irmão é minha também. Eu faço parte, eu fico conhecendo essa necessidade e eu estou pronto a entrar ali e ajudar a suprir a necessidade. Então Deus usa as finanças para suprir a nossa própria necessidade, para suprir a necessidade de terceiros, sejam eles convertidos ou não, e para suprir as necessidades da sua obra aqui na terra. Aqui nesse trecho de Filipenses, Paulo está falando justamente isso. Paulo como um enviado, um apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Paulo, um apóstolo de Jesus. Largou todas as coisas. A Bíblia diz, e eu não sei se ele fez isso durante toda a vida dele, provavelmente não, mas em algum momento da vida e ministério dele, ele se estabelecia numa cidade e ele fazia tendas, porque ele tinha esse ofício para levantar sustento, mas nem sempre ele podia fazer isso e nem sempre esse sustento era suficiente. O que Deus fazia então? Mobilizava os seus mordomos para suprir as necessidades do apóstolo, que estava lá totalmente engajado e entregue ao serviço do reino de Deus. Deus pode fazer isso ou não pode? É claro que Ele pode. E que bom quando Ele pode contar com um povo inteiro de mordomos, atentos,
responsáveis e fiéis, que ele possa dizer, agora eu estou precisando que recursos vão atender aquela necessidade. E os mordomos prontamente administram. Amém? Suprir a necessidade pessoal, suprir a necessidade dos meus irmãos, suprir a necessidade da obra de Deus. Lembrem, irmãos, o seguinte, dinheiro é uma convenção, é uma coisa inventada pelo homem para facilitar as trocas. Antigamente não existia dinheiro, né? Aí se eu ia lá na fazenda do Zé Gustavo para comprar um pouco do milho que ele está plantando, eu tinha que levar uma galinha embaixo do braço para trocar. E aí nós tínhamos que combinar o câmbio. Quantas espigas de milho estava valendo uma galinha? E assim as pessoas faziam, na base do escambo, na base da troca. Aí se inventou uma maneira de ter algo que simbolizasse valor para facilitar as trocas. Tudo isso são convenções do mundo, desse mundo que eu mencionei anteriormente, que foi construído a parte da vontade de Deus, e no qual nós vivemos hoje e temos que nos mover. Tá? Mas pensem o seguinte, o dinheiro faz parte desse mundo, mas toda vez que Deus pega recursos e coloca na mão de cada um de nós, Deus está redimindo esse dinheiro, tirando ele do sistema e colocando dentro do reino. Então aquilo que antes era um recurso que estava correndo dentro deste mundo e do sistema desse mundo, ele sai desse sistema, ele não está mais sendo administrado por pessoas que estão rebeldes contra Deus, e ele é colocado na tua mão, meu irmão e minha irmã. Ele é redimido. Ele é colocado na mão de um mordomo que vai administrar esse dinheiro, esse valor, segundo a vontade de Deus. Amém? Vamos adiante. Algumas atitudes que nós devemos ter em relação às finanças. Aqui nós vamos entrar numa série de coisas práticas, né? A primeira parte, falamos sobre a mordomia, e eu reforço. Se de tudo que nós vamos ouvir nesse finalzinho de dia, bastante cansativo, uma coisa só sobre finanças a gente conseguir guardar, escolham guardar essa. Eu sou mordomo. Todas as atitudes seguintes vão derivar desse conhecimento, elas vão sair desse conhecimento, dessa consciência. Não é meu, é do Senhor, Ele colocou na minha mão, eu tenho responsabilidade de administrar. E eu tenho que administrar para o dono, não segundo a minha cabeça. Somente Ele vai confiar nas minhas decisões, mas eu preciso também saber e considerar a vontade dEle. Mas agora nós vamos entrar numa série de observações práticas e de coisas bastante práticas. Atitudes do discípulo em relação às finanças. Primeiramente, pode ser óbvio, mas nós servimos ao Senhor e não servimos ao dinheiro. Mateus 6:24, Jesus faz uma advertência muito séria em relação a isso. E ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou então irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É interessante, irmãos, porque essa questão de riquezas, de poder, porque riqueza também está muito associado com poder, ela tem um apelo muito grande para o velho homem, para o homem que foi separado de Deus pelo pecado e se tornou essa pessoa que não era o que Deus queria. Poder, dinheiro, riqueza tem um apelo muito grande ao coração do velho homem. É um dos grandes tropeços que pode acontecer na vida de uma pessoa, é ela errar a sua relação com as riquezas. E aí Jesus está deixando bem claro, olha, se vocês elegerem prosperidade, riqueza, dinheiro, como sendo a prosperidade, o alvo da vida de vocês, vocês vão estar servindo um outro Deus. E vocês não podem servir esse Deus e a mim ao mesmo tempo. Não funciona.
Então escolham quem vocês vão servir. E nós que entregamos a nossa vida a Cristo, já escolhemos. Amém ou não amém? Nós já escolhemos, nós servimos o Senhor. Nós não estamos servindo as riquezas. Isso pode ser banal e pode parecer óbvio, mas não é. Muitas vezes, em nossas decisões da vida, a gente se perde, pode se perder com isso. E nós podemos ficar perseguindo um alvo que vai nos colocar servindo a Mamon, o Deus da riqueza, o Deus da ganância, o Deus da opulência, e não ao Senhor. Mas essa prioridade precisa estar muito clara e com muito cuidado. Nós servimos ao Senhor e não servimos às riquezas. Segundo atitude, nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Também um texto muito legal. Aqui. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Olha só. Os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos, olha só, se ficam enredados em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Que forte isso. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes se diz erradamente que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, infelizmente, nessa cobiça, nesse alvo errado, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O nosso alvo, irmãos, não deve ser, em primeiro lugar, buscar a prosperidade, a riqueza, buscar ter o máximo de dinheiro possível. Alguns até podem tentar se auto-enganar com o seguinte argumento: eu quero ganhar muito dinheiro porque daí eu vou poder ajudar a obra de Deus. Quero ganhar muito dinheiro porque daí eu vou poder dar uma oferta, poder dar um dízimo bem gordo, vou poder ajudar. Nem isso justifica colocar a perseguição da riqueza como o meu alvo. O meu alvo é buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e deixar que a justiça deles se cumpra na minha vida e se cumpra sobre a vida das pessoas. Esse é o meu alvo. E não pode mudar. Porque se eu for correr atrás de riqueza como alvo de vida, vai acontecer exatamente isso que Paulo está prevenindo Timóteo. Enredar, perder a fé e se atormentar com muitos males. Em terceiro lugar, em tudo nós devemos ser gratos. Aqui eu quero trazer Filipenses 4, de 10 a 13. Olha só o que Paulo diz aqui, irmãos. Ele está falando para os filipenses, ele diz assim: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que faltava a vocês oportunidade. O que ele está dizendo? Ele está falando isso porque os filipenses tinham conseguido mandar até Paulo uma oferta. Lembra que nós vimos antes? Deus conta conosco para ser mordomos, para nós suprirmos as necessidades de outros que estão precisando e as necessidades da obra de Deus. Os filipenses souberam que Paulo estava com necessidades. E eles, então, como bons mordomos de Deus, reuniram um recurso e conseguiram alguma pessoa que estava viajando lá para onde Paulo estava e mandaram essa oferta e Paulo recebeu. E Paulo ficou muito grato, muito agradecido. Aí ele disse: eu estou muito, muito alegre no Senhor, mas eu digo isso, eu estou alegre, não porque eu esteja necessitado e vocês me mandaram dinheiro, me mandaram bens. Não é por isso. Na verdade, eu aprendi, essa é a parte que eu quero enfatizar, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
eu sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo, tem um segredo aí, de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de estar com fome, de barriga vazia. Tanto de ter abundância, como também de passar falta. Eu posso tudo em Deus que me fortalece. E Paulo disse que esse tudo, não importava se era pouco ou muito, qualquer situação, ele aprendeu a achar contentamento. Guardem essa palavrinha. Nós precisamos aprender a ter contentamento. Reconhecendo que aquilo que chegou, a situação que chegou na nossa vida, foi permissão do Senhor. Não foi, Deus não estava cochilando. Às vezes eu acho que alguns irmãos pensam assim, Deus mandou um anjo cuidar de mim, o anjo tirou uma soneca, o diabo viu que ele estava tirando e veio aqui e me trouxe pobreza, me trouxe luta. Não é isso, não. Deus não cochila, nem os anjos cochilam. Quando nós passamos por situações difíceis, quando a gente passa por situação de privação, até isso está dentro da economia de Deus, para formar Cristo em nós. E nós precisamos passar por essas situações com contentamento. Contentamento na pobreza, na falta? Não diretamente. Contentamento em Deus. Contentamento no Senhor. Como é que eu vou achar contentamento se está me faltando, às vezes até comida? O meu contentamento reside no fato de que eu sei quem está cuidando de mim. E que a situação de necessidade, ela é transitória. Ela não é para sempre. Ela tem um propósito, inclusive. E Deus vai cuidar de mim, vai falar comigo e vai fazer a figura do Filho dele, a pessoa de Cristo, crescer em mim. Por isso eu preciso e posso estar contente. Coração em paz, sabendo que o Senhor cuida de mim. Nunca, só pode dar graça àquele que não está reclamando. Amém ou não amém? Amém. Então a reclamação, ela é uma linguagem que eu sei que é uma luta, irmãos. Eu estou falando para vocês e estou botando esse espelho na minha frente, porque eu sou meio reclamãozinho. Mas a reclamação é uma linguagem que não combina com o reino de Deus. Ela não combina. Ela não combina com nós que confessamos, que cremos num Deus que é todo-poderoso, que nos ama e que cuida de nós como um pai, que é. Então, vamos substituir, sem reclamação, ações de graça e contentamento. Algumas áreas onde nós devemos vigiar. Não devemos confiar nos bens materiais. A palavra de Deus diz que a prosperidade de uma pessoa, de um indivíduo, não está na quantidade de bens que ela possui. É engraçado porque hoje se fala muito de prosperidade. E se ensina métodos, e se ensina maneiras de chegar na prosperidade. Vejam bem, por que isso encontra público nas pessoas? Porque as pessoas colocaram perseguir a prosperidade como alvo das suas vidas. O alvo primeiro delas. Perseguir a prosperidade. Mas a prosperidade não vem dos bens materiais e nós não devemos confiar, botar a nossa confiança neles. Eu só tenho paz se eu pegar o meu aplicativo do banco e eu der uma olhadinha no meu extrato dos meus investimentos ou da poupança, eu ver que tem um valor bem gordo ali. Que coisa boa, agora eu estou em paz. Não é aí. Não é por aí. Nós não devemos confiar nos bens materiais. Nós devemos administrá-los para a glória de Deus, do dono. Mas não confiar neles, não colocar neles a nossa garantia. Os bens materiais não garantem nada, irmãos. Nada. Não devemos ser preguiçosos. Bem, alguns podem não ter nada disso na sua vida. Bem-aventurados sois. Mas aí tem gente que pode lutar contra isso. Pode ser uma coisa natural. Tem pessoas que lutam muito. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser preguiçosos. A Bíblia diz que aquele que trabalha com a mão remissa, ou seja, com a mão encolhidinha, fazendo só o mínimo indispensável, às vezes trabalhando só quando tem alguém olhando para dizer que está trabalhando e manter o emprego,
e quando o supervisor vai embora, pezinho para cima, esse vai empobrecer. A Bíblia fala isso. Mas aquele que é diligente, esforçado, regrado, aquele que é comprometido no seu trabalho, esse vai prosperar, esse vai adiante. Então, a preguiça, ela não combina também com o Filho de Deus. E nós devemos fazer uma autoanálise para ver se nós não estamos, às vezes, sendo indulgentes, né? Sendo bonzinhos conosco mesmo e nos permitindo uma atitude preguiçosa em relação ao trabalho. Não devemos, como discípulos de Cristo, viver desordenadamente. O que é viver desordenadamente dentro do que a Bíblia fala? A Bíblia, Paulo, quando fala sobre isso, ele fala assim, muitos vivem desordenadamente. Batendo na casa de um para jantar, na casa de outro para almoçar, na casa do outro para o café da manhã, e assim eles ficam. E ainda dizem que às vezes que é pela fé, né? Porque estão vivendo pela fé. Isso não é viver pela fé. Isso é ser desordenado. O desordenado conta com os outros. Isso não é contar com Deus, irmãos. Isso não é confiar em Deus. É ser desordenado mesmo. E talvez ele é desordenado porque ele é preguiçoso e não é muito chegado no batente, né? Meu sogro dizia assim, eu gosto de trabalhar, só não sou fanático. Só não sou fanático. De repente, esse aqui também não é fanático. E ele percebe que no meio do povo de Deus tem bondade, tem misericórdia. No meio do povo de Deus, a gente olha para alguém, especialmente se ele se diz irmão, e a gente considera ele irmão até que seja provado o contrário. E a gente trata ele como irmão, e abre a nossa casa, e abre a nossa despensa. E talvez essa pessoa ache muito fácil se aproveitar disso. O prejuízo é dele, não é de nós que abrimos a nossa despensa e repartimos o nosso pão e o nosso bem. Nós não vamos ter prejuízo, mas aquele que anda desordenadamente, sim, esse não vai sair do lugar. Ele está pecando contra o Senhor. Nós não devemos cuidar para não ser desordenados. Não devemos ser avarentos nem desonestos. A avareza é um apego excessivo, mas assim, quase patológico, é quase uma doença. O avarento ama o dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Porque o avarento, ele ama tanto o dinheiro, está tão fora do lugar esse assunto na vida dele, que ele constitui um outro Deus. E serve esse Deus. E corre atrás desse Deus. E nós, portanto, não podemos nunca ser avarentos. E nunca devemos ser desonestos nas nossas relações com quem quer que seja. Seja no trabalho, relações pessoais ou qualquer outra coisa. Não devemos estar descontentes com o que temos. Aqui volta para a questão do contentamento, que eu já mencionei antes, né? E nós não devemos desonrar o Senhor nos dízimos e ofertas. Isso nós vamos falar um pouquinho mais. Eu nem sei se vai ser mais, vamos falar um pouquinho menos, porque não vai dar tempo. Mas adiante nós vamos mencionar isso também, tá? Eu queria ler só um textinho de Provérbios 3:9, que é uma promessa muito legal. Olha o que a palavra diz para nós. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros ficarão completamente cheios, e os teus lagares vão transbordar de vinho. Celeiro cheio e lagar transbordante é uma figura daquela época para prosperidade, para tranquilidade, para ampla provisão de tudo que a gente precisa. Então, honrar o Senhor, ser cuidadoso na questão do dízimo que nós devolvemos para Ele, ser cuidadoso nas ofertas. Não devemos descuidar dessas coisas. Algumas armadilhas, então. Como eu já falei antes, irmãos, nós vivemos nesse mundo
que é uma sociedade, é uma cultura, é um conjunto de valores, é um conjunto de éticas, de noções de certo e errado, que se desenvolveu através do homem pecador e separado de Deus. Então, nós devemos ter muito cuidado na nossa relação. Nós vivemos nesse mundo, mas temos que ter muito cuidado quando nós tocamos nas coisas da cultura, do jeito de viver desse mundo. E o jeito de viver desse mundo em relação às finanças não tem absolutamente nada a ver com o propósito original de Deus. Como eu já falei antes, os homens se acham donos da riqueza. E como eles se acham donos da riqueza, e eles também vivem pelo princípio do egoísmo e da avareza também, eles querem ter mais. E de quem que eles querem tirar? De vocês e de mim, para eles acumularem. E como é que eles vão fazer isso? Através de um sistema que foi elaborado e vem sendo refinado há muito tempo. Propaganda, marketing, a cultura da moda, são ferramentas do mundo para criar em nós, nas pessoas, e nós também estamos sujeitos a isso, necessidades que não existem, que a gente não tinha. Mas se a propaganda for bem feitinha e a gente começar a entrar na onda, daqui a pouco a gente vai sentir que a gente vai morrer se não trocar de carro. Se vai morrer se não trocar de celular. Vai morrer se não tiver uma televisão de 165 polegadas na sala. Vai ter que trocar de apartamento também, porque nem cabe, né? Vocês percebem? A de 100 polegadas não dá mais. Tem que ser uma de 165, porque é o último grito. Ela tem que ser dobrável e ela vai ficar dobrada, porque ela não cabe na sala, né? Mas percebam, nós não temos necessidade, mas a propaganda, o marketing, ele vai te convencendo de que tu não pode viver sem essas coisas. Ora, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos protege, desde que a gente não desligue ele. Vocês me entendem que nós não podemos desligar o Espírito Santo, né? Mas nós podemos desligar o nosso ouvido. Se nós ficamos ouvindo e dando espaço para essa pressão do mundo, ela vai nos influenciar. Não pensem que a gente vai passar sempre dando atenção a essas coisas e vai passar incólume, vai passar tranquilo, sem ser atingido. Não sejam ingênuos. Se eu parar, o que aconteceu com Eva quando ela parou para conversar com o diabo? O que aconteceu? Acabou pecando. Porque ela parou para conversar, ela parou para dar atenção, ela não tinha nem que ter dado conversa para Satanás no Jardim do Éden. Mas ela parou para dar atenção. Era tudo o que ele precisava. Não, nada disso, não vou morrer. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Papapá. E Eva acabou se influenciando. Nós também estamos sujeitos a se influenciar. O marketing, a propaganda, a moda ela está desenhada para fazer com que a gente compre tudo que está na moda hoje e a gente queira trocar tudo quando vier a outra coleção daqui a alguns meses. E aquilo ali já não serve mais. Eu tenho que comprar tudo de novo. Essas coisas todas são pressões do mundo para que a gente caia num consumismo que não tem nada a ver com o Senhor. Outra questão que constitui uma armadilha da qual a gente precisa se cuidar é a oferta de crédito. O que é o crédito, irmãos? É um dinheiro que não é nosso. E que o banco, como ele é muito bonzinho, ele está disposto a colocar na nossa mão. Basta a gente assinar ali um formuláriozinho e está ali. Não sofra mais. Tem uma linha de crédito aqui, 20 mil, 15, 25, 30, 40, 50 mil. É só assinar aqui. E você vai ter dinheiro para fazer o seu projeto, dinheiro para você trocar e comprar sua televisão de 165 polegadas que você não tem. Eu tenho.
diz o crédito. O crédito é uma oferta de dinheiro que não é nosso, geralmente, não sempre, mas a gente muitas vezes fica tentado a lançar a mão desse crédito para comprar coisas que a gente não precisa, mas o crédito, a oferta de crédito está batendo ali. Ele quer que a gente pegue esse dinheiro, porque ele vai ganhar mais dinheiro em cima de nós. Até porque pegou crédito, meu irmão, minha irmã, tem que pagar. E em dia. Tem que pagar. Pegou, tem que pagar. Mas esse dinheiro não é nosso. E muitas famílias, muitos indivíduos acabam se colocando numa situação de insolvência, ou seja, não tem mais nem capacidade de pagar suas dívidas, de tanto que eles estão devendo. Porque foram pegando. E aí o indivíduo se coloca numa situação que ele não consegue mais nem pagar. Aí vem renegociação, aí vem ação judicial, aí pega o carro, aí pega a casa. Enfim, é um caos. O dinheiro do banco, o dinheiro da financeira, o dinheiro da cooperativa de crédito não é nosso. Mas eles querem colocar isso no nosso bolso, para que a gente devolva e mais um tanto de juros. Nunca esqueço do... João Nelson conta sempre, tá? Cadê o João? Ah, tá ali. João Nelson conta sempre que uma vez ele sentou com um irmão para ajudar esse irmão a se organizar financeiramente e ele fez um esquema assim muito, muito simples. Irmão, vamos fazer o seguinte, primeiro nós precisamos saber onde é que nós estamos. Coloca numa coluna aqui toda a tua fonte de renda e coloca aqui todas as tuas dívidas. Tá? Aí ele começou a colocar a coluna das dívidas, né? Precisou de 2 folhas para botar ali. E aí na coluna das rendas, ele colocou algo, não vou dizer exatamente o que é, mas a parte importante eu vou dizer corretamente. Ele botou ali salário tanto, ticket de refeição tanto, limite do cheque especial tanto. Como é que é o negócio? Limite do cheque especial? Digo, sim, é limite do cheque especial. E se é renda? É que todo mês, né? Eu vou lá, vou usando, tá ali, né? É meu. Não é teu. Vejam como, quando a gente se acostuma com essa cultura, e a gente se deixa enrolar, a gente começa a pensar que coisas que o Senhor não nos deu são nossas. O dinheiro do banco é para o banco administrar. O nosso é o que o Senhor nos deu. O cheque especial é uma linha de crédito. Ela não é uma renda. Ela é um endividamento. Ela é algo que vai comprometer, inclusive, a tua renda. Mas esse irmão estava tão acostumado e tão confuso nessa questão que ele colocou o limite como se fosse uma renda dele, o que não é verdade. Para todas essas coisas, meus irmãos, para resistir à propaganda, ao marketing, à pressão da moda, da sociedade, à oferta do endividamento, nós precisamos lembrar que nós somos mordomos de Deus e somos responsáveis pelas nossas finanças e exercitar o domínio próprio. Tem que resistir, tem que dizer não, tem que se privar, talvez, de comprar uma coisa que queria comprar, mas não pode agora, e viver sempre dentro das condições que o Senhor já nos deu. Tá? Devemos trabalhar para ganhar, trabalhar com integridade, com honestidade, honrando o nosso lugar de trabalho, honrando nossos colegas, honrando o nosso empregador, se nós somos empregados, honrando a atividade que a gente desenvolve, honrando os clientes que a gente atende. Devemos economizar. E aqui eu trocaria aqui, se eu posso ter essa ousadia, eu trocaria essa palavra economizar sem ambição por economizar sem avareza. Porque quando um discípulo economiza, o que ele está fazendo? Ele está fazendo como o próprio José fez lá no Egito. Cada vez que o Egito tinha... Porque depois de José ser um mordomo bem-sucedido na casa de Potifar, o faraó viu lá e disse assim, Potifar, esse cara aí, é bom esse cara aí, hein? Administrador bom, perdeu. Agora eu quero ele aqui na equipe do governo. E o faraó trouxe José para ser o ministro da economia. E José fez um excelente trabalho cuidando das finanças do Egito.
E ele fez o seguinte, cada vez que havia colheitas abundantes, ele mandou que fossem construídos silos, que são estruturas próprias para armazenar grãos. Ele mandou que fossem construídas essas estruturas e foi guardando. Uma parte da colheita ele guardava, o resto ia para suprir a necessidade do povo. Quando houve uma fome muito grande e as colheitas começaram a falhar, porque houve seca, e a seca se prolongou, e não tinha comida em toda aquela região, no Egito tinha, porque José tinha guardado comida nos anos bons. Nós podemos fazer a mesma coisa. Quando nós temos tranquilidade, folga financeira, a gente pega um valor e coloca numa reserva. Não com ganância, não com avareza, não porque eu quero olhar para aquilo ali e dizer assim, eu tenho mais, cada vez mais. Não. É uma reserva estratégica, é uma reserva que um dia nós podemos usar para uma emergência, podemos usar para quando faltar, ou até podemos usar depois para comprar à vista aquilo que há horas a financeira estava querendo nos vender fiado, a prazo. O discípulo deve economizar, sim, mas sem avareza, sem ficar olhando para aquele dinheiro acumulado, economizado, e tendo um prazer só no fato de ter o dinheiro. Não. O mordomo, o verdadeiro mordomo, faz isso com objetivo muito prático e muito claro. Devemos pagar todas as nossas contas com responsabilidade. A Bíblia diz, não devam nada a ninguém. A única coisa que vocês podem ficar devendo é o amor mútuo. Porque esse a gente paga e nunca paga o suficiente, está sempre devendo. Então esse aí está ok, esse aí Deus não se importa, que a gente ainda esteja devendo mais. Mas no que diz respeito a todas as outras coisas, nós não devemos ficar devendo nada a ninguém. Pagar as coisas com responsabilidade. Comprar. Eu também mudaria o sem avareza para comprar sem extravagância. O que é extravagância? É aquilo que ultrapassa a minha necessidade. É aquilo que esbanja. É aquilo que transborda. Eu não preciso. Mas eu me sinto tão bem comprando essa coisa super cara, quando na verdade uma da metade do preço eu poderia tranquilamente suprir minha necessidade. O mundo nos empurra também para isso. Não basta ter um tênis, tem que ser o tênis daquela marca, que custa 3 vezes o valor do tênis bom. Não basta ter um carro, tem que ser um carro zero. Quem tem carro zero, tá mal, tem que ser importado. E por aí vai. A cultura nos empurra para que a gente gaste em coisas que nós realmente não precisamos. Então nós temos que comprar, temos que comprar. Temos que equipar nossa casa, temos que vestir nossa família sem extravagância. Nós não precisamos provar nada a ninguém, muito menos provar para esse mundo que nós estamos na tendência da moda, que nós estamos, cumprindo com aquilo que o sistema quer nos impor. Não precisamos, nós não devemos nada para o sistema. Nós temos que ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá e comprar sem extravagância. A simplicidade é um valor, queridos. Preste atenção nisso. A simplicidade é um valor. Um valor desprezado pelo mundo. Desprezado. A sociedade hoje não valoriza a simplicidade. Quando valoriza, eles botam foto daquele casal andando de pé descalço em Bali. Né? Lá naquelas praias paradisíacas, gastaram milhões para estar lá, para tirar fotos assim, simplicidade e contato com a natureza. Uma enxada passa longe, né? Nunca teve que trabalhar duro para fazer isso, certamente. Até numa demonstração de simplicidade é fake, porque é uma simplicidade que esbanja. É uma simplicidade que é extravagante.
é uma aparência de simplicidade. É uma simplicidade gourmet. Não é isso. A simplicidade de coração, ela sabe que ela vai se contentar quando aquilo que ela precisa foi atendido. E está aí. Então nós vamos comprar sem extravagância e vamos dar com generosidade. Nós não precisamos nem ir muito longe, porque nós sabemos que generosidade está no coração de Deus em relação a nós. Generosidade foi sempre a marca de Jesus, quando ele andou aqui, nesses 33 anos e meio, né, especialmente nos últimos 3 anos e meio, que marcaram o ministério dele, público. Jesus andava sempre se dando em relação a outros. Ele pouco comia, ele não dormia, quase não descansava. Jesus foi em tempo todo se derramando em generosidade. Deus também. Deus se derrama em generosidade. A Bíblia diz que ele faz todos os dias nascer o sol sobre justos e injustos. Bem, a gente às vezes não pensa sobre isso. Mas vamos dizer que o sol parasse de brilhar, que ficasse noite seguida, durante um tempo. Eu sabia isso aí, eu li, mas agora me esqueci o número. Se alguém lembra, pode por favor dizer. Mas se o sol parasse de brilhar durante algum tempo, não haveria mais colheita. E sem colheita não tem comida. Sem comida morre todo mundo de fome. Então o simples fato de que Deus permite que o sol todos os dias brilhe é uma generosidade absurda. E por essa generosidade ele mantém todos os seres vivos vivos. Então o Senhor tem generosidade no coração dele. E nós precisamos olhar e fazer a mesma coisa. Devemos emprestar do recurso que Deus colocou para a gente administrar. A Bíblia diz assim, que o ímpio, ele empresta a juros. Ele faz a mesma coisa que a financeira, o banco, né, e a cooperativa de crédito fazem. Eles emprestam para a gente pagar juros e eles poderem ganhar em cima. E a Bíblia diz assim, ó, o ímpio empresta com usura, com juros. Mas o justo, ele se compadece e dá. Então, nós vamos dar muitas vezes. E talvez até a gente vá emprestar. Mas se eu for emprestar, só se eu tiver condições de fazê-lo. Se eu vou emprestar algo para alguém, para abençoar essa pessoa, não para eu ganhar em cima dela, isso é meio questionável, Deus não se agrada muito disso aí, não. Mas se eu for emprestar para alguém, porque vai ser uma bênção na necessidade dessa pessoa, eu preciso saber se aquele dinheiro que eu estou tirando da minha administração pode ser tirado. Porque não adianta eu suprir um furo lá, fazendo um furo aqui. Aí o culpado sou eu, porque fui eu que não cuidei bem. É proibido emprestar? Não é proibido, mas tu tem que ter condições. Tem que ser algo que não vá te desestabilizar financeiramente. E ser fiador é proibido? Não é. Evitar ser fiador. Por quê? Tem um texto em Provérbios que diz assim, meu filho querido e tolo, essa é a minha interpretação. Se tu caiu nessa de ser fiador do teu próximo, faz o que tiver no teu alcance para sair dessa fiança. E por que eu estou te dizendo isso? Porque se tu deixar esse assunto assim, quando tu menos esperar, o credor do teu próximo, que não conseguiu receber dele, vai bater na tua casa, vai pegar as cobertas da tua cama, vai pegar o colchão de debaixo dos teus filhos e vai levar embora em pagamento da dívida que tu fiou para o teu amigo. O grande problema da fiança, meus irmãos, é que a gente acha que ser fiador é assinar um papel. E não é. Quando a gente é fiador, a gente está dizendo assim, ó, banco, agora é comigo. Exatamente, agora é comigo. Banco, é o seguinte, ó, pode botar esse dinheiro na mão do fulano que se ele não pagar, papai aqui, mata no peito e sai jogando.
É isso que a gente está dizendo quando a gente faz a fiança. Uma pessoa que não tem condições de pagar a dívida que ela está afiançando, está pecando. Aí sim, não pode ser fiador. Se eu vou... mas tem um filho, é um parente, é um pai, é um amigo, é um irmão muito querido. Ele está precisando de um fiador. Tu tens condições de avalizar ele na fiança? Como é que tu vai saber se tu tem? Bem, se ele não pagar, tu pode pagar? Tu pode suportar? Tu pode honrar essa dívida? Se tu pode e está disposto, ok, seja fiador. Bota no teu orçamento ali. Previsão para possíveis apertos financeiros do meu fiado, tanto. Bota lá. Se cabe, tá bem, seja fiador. Mas o fiador é responsável. Eu trabalhei no Banco do Brasil um tempo e trabalhei no interior. Um dia chegou um cliente lá, naquela época o banco chamava pelo rádio as pessoas, quando estourava a conta. E chegou o seu fulano lá no caixa. Seu caixa, dê uma olhada aí. Dê uma olhada aí porque me mandaram me chamar, mas não é possível, que a minha conta tinha dinheiro e agora dizendo que não tem mais e que está faltando. Aí o caixa foi lá olhar e disse, não, tem um cheque aqui de tanto que entrou. Mas esse cheque não é meu, eu não dei esse cheque. Aí pegou lá, os cheques maiores iam para a agência e disse, mas está aqui, ó. Não, homem, eu sabia que tinha confusão do banco. Essa folha não é minha. Como que essa folha não é sua? Pois então, homem, eu estava com meu compadre fulano lá e as folhas dele tinham acabado, as folhas de cheque. Aí eu emprestei uma para ele usar. Mas não é minha, é dele, foi ele que comprou. Ele deu uma folha de cheque da conta dele para o vizinho, achando que a folha era uma folha. E que o vizinho, quando foi lá e fez compras lá no mercado, enfim, comprou adubo, comprou insumos, preencheu o cheque do vizinho e pagou. Achando que, como era ele que estava comprando, aquele valor ia cair na conta dele. Assim é o fiador, que dá a fiança achando que ele está só assinando um papel. Ele não está só assinando um papel, ele está se colocando como devedor daquela dívida. Então, essa é a questão. Evitar ser fiador. Se tu não pode pagar, não seja fiador. Não devemos fazer sociedade com incrédulos. Isso está na palavra e diz assim, ó, qual é a sociedade do incrédulo com o crente? Qual é a sociedade entre o Senhor e o maligno? Quando nós estamos numa sociedade com uma pessoa incrédula, sendo nós discípulos, nós estamos trazendo para dentro dessa sociedade dois governos. O governo de Deus, através da nossa vida de discípulo, e o império de Satanás, através daquela pessoa, por mais querida, por mais tudo que seja. Mas se ela não é convertida, ela está debaixo do império das trevas. Ela está suscetível de ser influenciada pelo inimigo. E aí, no dia em que chegar uma decisão na administração dessa sociedade, e o sócio disser assim, ó, não vamos pagar esse imposto. Vamos fazer uma treta aqui, porque isso aí é injusto. Não vamos pagar. Aí o discípulo diz assim, não, nós temos que pagar. Por que nós temos que pagar? Porque a Bíblia diz que a gente tem que pagar nossas dívidas, inclusive com o governo. Bem, aí nós temos um problema, né? Um sócio querendo levar para um lado, outro sócio querendo levar para o outro. Não dá certo. Porque são duas cabeças, são dois reinos opostos que não vão conseguir trabalhar em comum acordo por muito tempo. Então não devemos fazer sociedades com incrédulos. E devemos pagar nossos compromissos com o governo, conforme eu falei há pouquinho. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a Bíblia diz que os governos, inclusive, são autoridades constituídas, permitidas por Deus, para organizar essa sociedade que já é bagunçada com as autoridades, imagina sem. São instituições que o Senhor permitiu dentro desse período do governo humano sobre a terra, e nós devemos respeitá-las. E nós devemos pagar as obrigações que são colocadas. Por quê? Porque toda a autoridade procede de Deus. Toda a autoridade emana do trono de Deus.
Toda autoridade que chega até nós, ela é delegada por Deus. Se ela está exercendo bem ou mal, é uma outra história. Mas ela procede do Senhor. E o Senhor diz assim, ó, deve, é obrigação, paga. Faça o que tem que ser feito. Bueno, seguindo no trote aqui, agora já são 18h20, acho que. 3 minutinhos? 10 minutinhos? Dízimos e ofertas, irmãos. Quando fala em dízimo aqui, ele começa, no material, vocês todos têm o livretinho, né? Acredito que a maioria tem. E ele começa dando uma explicação que quando eu me converti algumas décadas atrás, nem precisava. Eu sabia que na igreja as pessoas davam o dízimo, né? Mas hoje em dia tem muitos irmãos que questionam, que falam que o dízimo é do Antigo Testamento, que agora não é mais dízimo, que não tem que dar mais dízimo. Bem, não cabe a nós questionar as motivações desse questionamento. O fato é o seguinte, o dízimo é uma contribuição que está na Bíblia, já existia, porque esses irmãos que questionam isso falam, o dízimo é da lei, nós não estamos mais na lei, nós estamos na nova aliança. Porém, o dízimo já existia antes da lei, ele foi mencionado na lei e ele existiu depois da lei também. Então ele não é exatamente uma figura da lei. O dízimo é uma medida de contribuição extremamente justa, extremamente inteligente, porque é proporcional. E Deus, então, diz assim, meu mordomo, meu administrador, aqui está 100% dos bens que eu determinei que tu recebas. Tu vais administrar 90% deles. 10% eu já administrei na fonte. Tu precisa devolver para mim. Através do quê? Através da obra, do sustento da obra de Deus. Quando o dízimo foi organizado, me faltou uma palavra melhor aqui, mas quando ele foi instituído lá, não foi instituído, quando ele foi colocado na lei, ele foi relacionado com o sustento dos sacerdotes, dos levitas. Sacerdotes e levitas eram trabalhadores do templo e eles não podiam ter terras próprias, não podiam ter lavoura, eles não podiam ter propriedades. Eles eram dedicados completamente ao Senhor. Então eles precisavam que o sustento deles chegasse daqueles que serviam ao Senhor e que iam no templo e que se beneficiavam também do trabalho deles. Os sacerdotes estavam lá para preparar os sacrifícios, os levitas estavam lá para deixar tudo organizado, etc. Eles estavam trabalhando para o Senhor e para o povo. E Deus disse assim, ó, bem, o dízimo que vocês vão recolher vai servir para o sustento, tanto dos sacerdotes, dos levitas, como também do órfão e da viúva, dos necessitados. Então nós vemos claramente que o dízimo é uma contribuição estabelecida que visa servir as pessoas. Dízimo é para as pessoas. É para sustento, é para servir as necessidades das pessoas. E o restante? Como é que a gente faz para pagar o aluguel, a luz, o ar-condicionado, a água, o IPTU? Como é que a gente faz para pagar toda a estrutura que existe? Aí entram as ofertas, que é uma outra coisa. É uma outra contribuição. As ofertas vão suprir a necessidade das coisas. Então nós, como discípulos, devemos saber que 10% daquilo que Deus coloca na nossa mão já vem administrado na fonte. Ele diz assim, ó, trazei a casa de Deus para que haja sustento na minha casa. E a casa de Deus é a igreja, não é esse prédio aqui, a gente já sabe, né? Mas é a igreja, é esse povo aqui. Levem isso lá, para que não falte o sustento para aqueles que trabalham. E junto, também separem um valor de ofertas, para que toda a estrutura, tudo aquilo que for preciso, possa ser colocado e haja ampla provisão de toda a necessidade. Quando Davi, ele tinha colocado no coração dele fazer um templo, onde Deus fosse adorado, repartiu com o povo o projeto dele e disse assim, bem, agora é isso que eu quero fazer, Deus colocou no meu coração. Quem é que voluntariamente vai ofertar ao Senhor?
E o povo começou a trazer, irmãos, ouro, prata, madeiras preciosas, tecidos. Foi tanto que chegou no momento que passou daquilo que Davi precisava e ele teve que pedir para o povo, não, chega. Não tragam mais nada. Já tenho mais do que é necessário. Então, toda vez que há uma necessidade de estrutura, uma necessidade física, as nossas ofertas são aquelas que atendem. Assim como o dízimo é um valor pré-estabelecido, a Bíblia não diz quanto devem ser nossas ofertas. Mas é uma prática muito saudável e responsável da nossa parte. Se nós determinarmos quanto, dentro das nossas posses, a gente vai separar para nossas ofertas. E nós formos fiéis a isso. Não deve ser uma coisa assim, tipo, na hora da oferta eu meto a mão no bolso e possivelmente não vou, em tempos de Pix, né, não vou nem achar nada no bolso. Né? No meu bolso nunca tem nada de dinheiro. Não deve ser uma coisa assim, tipo, na hora, uma coisa reativa, uma coisa do susto. É a oferta, espera aí um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho 2 pila aqui. Não pode ser assim. Tem que ser algo também planejado, ordenado. E assim a gente vai estar honrando o Senhor. E se nós honrarmos o Senhor, Ele vai se agradar e vai continuar nos abençoando, nos enchendo de alegria e de contentamento. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela paciência de vocês. E acho que é isso, Jimmy.